Você ama a Deus sobre todas as coisas ou acima de todas as coisas? O que seria amar a Deus acima de todas as coisas? Você tem essa dúvida também? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, no Momento com o Evangelho. Bom, para que você possa entender, algo tem que ficar claro para você. Os mandamentos não eram apenas os 10. Os 10 mandamentos acabou sendo um resumão. A lei dada por Deus através de Moisés eram 613 preceitos, ok? Houve um momento que não eram necessários mais a maioria deles. Foram dados os 10 mandamentos. Se você cumprir os 10 mandamentos, automaticamente você está cumprindo os 613 preceitos da lei. Depois foram interpretados como 2 mandamentos apenas: amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu entendimento, com toda a sua força, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus veio e resumiu esses 2 num único mandamento, e aguenta aí que você já vai entender, ok? Então João 13, verso 34 e 35, ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E João 15, 12, ele vai dizer assim: o meu mandamento é este, ou o único mandamento é esse, que você ame ao próximo, ok? E os 4 principais apóstolos de Jesus aprenderam isso. Paulo vai dizer em Gálatas 5,14 que toda a lei se cumpre num só mandamento. Você quer cumprir os 613 mandamentos? Então cumpra um só: ame ao próximo como a ti mesmo. Se você amar ao próximo como a você mesmo, você está cumprindo toda a lei, todo o Antigo Testamento. Tiago, ele entendeu isso também. Tiago 2,8, ele vai dizer assim: a lei régia é amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, a lei rainha, a lei regente, a lei gerente, que vai gerenciar, vai reger todas as outras leis, é amar ao próximo como a ti mesmo, ok? E Pedro vai dizer o seguinte: acima de todas as coisas, parece que é 1 Pedro 2,5, se não me falha a memória, acima de todas as coisas, vocês têm que ter intenso amor uns para com os outros. Então ter um amor intenso uns para com os outros deve estar acima de tudo, amor intenso uns para com os outros. E João, ele vai dizer o seguinte, capítulo 4, versos 7 e 8: quem conhece a Deus e nasceu de Deus é aquele que ama o próximo. Se você não ama o próximo, você não conhece a Deus e não nasceu de Deus, ok? E aí ele vai completar e você vai entender agora. No verso 20 ele vai dizer assim: se eu disser que eu amo a Deus, que eu não vejo, mas eu não amo ao próximo que eu vejo, então é mentira. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo aquele a quem eu vejo? Então preste atenção, querido. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a natureza, ok? Amar ao próximo. Isso seria amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu vou querer fazer bem à natureza e ao meu próximo, porque Deus, de acordo com João, ele escolheu ser amado no próximo. Entenda, porque o amor, a palavra ágape, ela fala de atitudes e de ações, não de sentimentos. Se não vejamos, tanto Jesus como Paulo diz que eu e você devemos amar aos nossos inimigos, que temos amar aqueles que nos perseguem, inclusive orar por eles. Então não é sentimento. Ele é meu inimigo, eu sou inimigo dele. Como é que eu vou amar? Com atitudes, com gestos, entende? Então quando eu amo a natureza, eu amo a criação, tudo que Deus criou, os animais, por exemplo, a natureza, a criação, e principalmente quando eu amo ao próximo, ainda quando este próximo é meu inimigo, então eu estou amando a Deus acima de todas as coisas. Eu trouxe aí para você a escala, né? Eu trouxe a escala que parece que é uma escala decrescente, mas na verdade é uma escala crescente, porque Deus precisa de alguma atitude minha. Ele precisa que eu faça alguma coisa para ele? Deus precisa de mim para alguma coisa? Não. Deus escolheu contar com o homem, mas amar a Deus sobre todas as coisas
é querer o Evangelho, é amar os ensinos de Jesus e colocar esses ensinos em prática. Resumindo, eu vou amar a natureza, a criação de Deus, tudo que Deus criou e, acima de tudo, o meu semelhante. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, uma vez que amor é atitude, e Deus não precisa de nenhuma atitude minha, nenhuma atitude sua. Entendeu isso aí? Então, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Eu vou entender o Evangelho, eu vou entender os ensinamentos de Jesus, eu vou internalizar esses ensinamentos e colocá-los em prática, em favor da natureza, em favor da criação, das criações de Deus e, acima de tudo, em favor do meu próximo. Então, querido, uma dica para você: se você tem inimigos, comece a orar por eles, que aí, além de atitude, Deus ainda vai colocar um sentimento bom no seu coração por essas pessoas que te perseguem, que são suas inimigas. Você tem dificuldade de perdoar? Comece a orar por essa pessoa. Você vai ver que, além de atitudes boas, você pode passar a ter um bom sentimento também por essa pessoa.